Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva. Pessoal, vamos para o último bloco de resolução de questões da ficha 2, ficha de propagação do calor. Vamos resolver as questões de 16 a 20. Vamos lá para a lousa. Tá aí, vamos lá. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. A fim de avaliar a a fim de avaliar a qualidade de dois recipientes A, 40 centímetros vezes 40 centímetros vezes 40 centímetros, e B, 60 centímetros vezes 40 centímetros vezes 40 centímetros, de faces de mesma espessura, uma estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após o intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. A razão Ka sobre Kb é mais próxima de quanto? Tá bom. Pessoal, você identifica que é uma questão que envolve a lei de Fourier. A lei que diz que o fluxo de calor em regime estacionário ele é diretamente proporcional à área, diretamente proporcional à diferença de temperatura, inversamente proporcional à espessura, e a constante de proporcionalidade é a condutibilidade ou condutividade térmica do material. A questão fala disso. Agora, coloca o gelo pronto para sofrer fusão, porque está a 0 graus Celsius, nos dois recipientes. Depois de um certo intervalo de tempo, se ainda tem gelo nos dois, a quantidade de calor foi exclusivamente latente. Só houve mudança de estado, porque a água que foi derretendo, a água que foi sofrendo fusão, ela não mudou de temperatura, porque isso só aconteceria depois de todo o gelo derreter. Se ainda tem gelo, a temperatura é de 0 graus Celsius, só houve fusão. Se a quantidade de calor, se a quantidade de gelo que fundiu em B é o dobro da quantidade de gelo que sofreu fusão em A, é porque a quantidade de calor que esse recipiente recebeu foi o dobro, certo? A quantidade de calor de gelo, a quantidade de gelo que sofre fusão é o dobro, então a quantidade de calor que esse gelo recebeu é o dobro. No mesmo intervalo de tempo, certo? O que é diferente então? A quantidade de calor no recipiente B foi o dobro, o intervalo de tempo é igual, a espessura das paredes é igual, a diferença de temperatura entre o interior e o exterior é igual. Agora, a área das faces é diferente, mas não de todas as faces. Veja que eu tenho 6 faces para cada recipiente, eu vou desenhar para você. Dessas 6 faces, quando eu comparo, tem 2 faces que tem área 40 por 40. Agora, tem outras 4 faces que em um é 40 por 40 e no outro é 60 por 40. Vamos entender isso? Olha só o que eu estou te falando. Paciência. Primeiro eu vou falar logo dessas áreas, certo? Vem aqui. Relaxa, se concentra que vai dar tudo certo. Olha só. Um recipiente é assim, ó, que é o recipiente A. Certo? Você já sabe que está em centímetro, tá? Então, para não poluir a figura, eu não vou nem escrever centímetro, senão fica muito poluído. Você já sabe que está em centímetro, certo? Então, aqui, vê lá. Esse é o A, tá? Esse aqui é o A. Eu tenho 40, essa dimensão, 40 essa aqui e 40 essa, certo? Eu tenho 6 faces, cuja área é essa aqui, ó. Eu tenho 6 vezes, são 6 faces, é um cubo, né? São 6 faces, é 6 vezes uma área que é 40 vezes 40, que eu estou chamando de A. Então, se essa área 40 vezes 40 é A, eu tenho 6 vezes, então, a área aqui da seção, a área das faces, né? Vai ser 6 vezes A.
Então, a área do recipiente A é 6 vezes A. 6 vezes essa área, certo? Agora, o outro recipiente, o recipiente B, ele tem, vem aqui, vou colocar aqui maior. Ele tem, assim, ó. Deixa eu ver se ficou muito bonito não, mas você dá uma ajuda. Pera aí, deixa eu dar uma caprichada aqui que você merece, né? Isso, vem aqui. Isso, deixa eu dar uma caprichada melhor aqui para B. Olha só, eu tenho, vamos lá. Eu tenho, vou colocar essa aqui é de 60, tá? Então, aqui é 40, aqui é 60, aqui é 40 de novo, 60. Então, calma aí. Já sabe que tá em centímetro, tá? Então, é 40, 40, só que agora aqui é 60, certo? Espera aí que você vai entender tudo. Então, o que vai acontecer? Nesse cara aqui, eu tenho duas faces que tem área 40 por 40, que é essa e essa aqui, ó. Essas duas. Então, para esse cara B, estou falando aqui de B, eu tenho duas faces que tem 40 e 40. Então, a área também é A. Quantas vezes? Duas vezes. E tenho quatro faces que envolve 40 e 60. Você sabe por que eu estou fazendo isso? Espera aí. Porque eu não quero ficar fazendo a mesma conta. Se você quiser calcular todas as áreas, você pode fazer. Mas veja, lembra que nós fizemos um acordo de pensar simples? Por que eu vou ficar calculando todas essas áreas? Eu quero saber só a relação entre elas. É mais inteligente, pessoal. Veja que aqui eu tenho duas vezes A, certo? Mas aqui, como 60, preste atenção. Como 60 é 1 vez e meia 40, e aqui continua 40, se essa área aqui for A, essa aqui é 1,5A. Veja por quê. Escute, a área não é base vezes altura? Base vezes altura? Qual é a diferença? É a mesma base e altura. Você pode chamar de base e altura quem você quiser, tá? Se quiser chamar a base aqui, ó. Então é a mesma altura, 40 e 40, só que a base aqui é 60 e aqui é 40. Quantas vezes a 60 e 40? É 1 vez e meia? Então a área fica 1 vez e meia. Ah, Wendel, eu prefiro fazer 1.600 e aqui 2.400 e dividir um pelo outro. Você vai dar 1 vez e meia do mesmo jeito. Porque 2.400 por 1.600 é 1,5. Para que você vai multiplicar se você está vendo que a diferença está só aqui, ó? Onde é 60 e 40. Porque 40 aqui é igual. Então veja que se essa dimensão é 1 vez e meia, não é? 60 por 40 é 1,5, a área vai ser 1 vez e meia. Só que eu tenho 6 vezes. Então a área de B, preste atenção, a área de B vai ser 2 vezes A, 2A, mais, escuta, desculpe, não é 6 vezes, tá? Peraí, Wendel, é 4 vezes, né? Acho que você já estava me corrigindo aí, né? É 4 vezes, porque 6 é o número total de faces. 6 é o número total de faces, tá? 6 é o número total. Eu tenho duas faces de área A e 4 faces de área 1,5A. Então fica 2 vezes A mais 4. Peraí, vou manter o padrão. Mais 4. Você tem que se habituar, isso é um costume, gente, a não fazer a mesma conta. Deixa eu aparecer aqui. Se você quiser, você pode calcular todas essas áreas. Calcular mesmo, porque você tem todas as dimensões. Então você vai calcular uma área do corpo A, do recipiente A, e vai multiplicar por 6, fica 40 vezes 40 vezes 6. Depois você vai fazer para o recipiente B. Duas áreas fica 40 vezes 40 e 4 áreas fica 40 vezes 60. Aí você faz toda essa conta e depois vai comparar. Mas veja, por que você vai fazer isso se tem um monte de dimensões que coincidem? Por que você não pensa um pouco mais, se acostuma a fazer isso? É a minha proposta para você, que você vai ver que isso vai valer a pena. A gente vai fazer isso em todos os conteúdos e essa cultura de pensar simples vai ser absorvida, pode confiar. No início você pode até estranhar, mas insista que vale a pena. Veja que eu não preciso fazer todas as contas, eu só preciso relacionar a área total do recipiente A com a área total do recipiente B. Eu só preciso dessa relação, certo? Então volta, insiste que vai ser melhor, pode confiar.
Então aqui eu tenho 2 faces com a área A e 4 faces com a área 1,5A. Portanto, a área de B é 6A mais 2A é 8A. Pronto. Então a área total do recipiente A, 6A. A área total do recipiente B, 8A, certo? Muito bem. Resolvida a parte da área, o que é que ele garantiu? Olha para cá, vem aqui. A diferença de temperatura é igual, que é do interior, que se mantém a zero, e do ambiente externo, certo? Que é o ar. Então a diferença de temperatura é igual. Após o intervalo de tempo, que também é igual. Agora, o que é diferente? Verifica-se que a massa de gelo que se fundiu em B é o dobro do que se fundiu em A. Se a massa de gelo é o dobro, se a fusão foi o dobro, é porque a quantidade de calor que o recipiente B recebeu foi o dobro de A. Então eu vou anotar isso, certo? Se a massa de gelo que se funde é o dobro, olha só, a quantidade de calor que o recipiente recebe, que na verdade que chega para o gelo, é proporcional à massa de gelo que sofre fusão. Aqui, ó. Se o recipiente B, o gelo, sofreu o dobro da fusão, a massa foi o dobro, então porque ele recebeu o dobro da quantidade de calor no mesmo intervalo de tempo. Então eu vou anotar isso também. A quantidade de calor em B é o dobro da quantidade de calor em A. Então, peraí. Quais são os detalhes que você tem que entender? Eu descobri que a área de A, escuta, é 6A, a área total, a área de B é 8A, e que a quantidade de calor em B é o dobro da quantidade de calor em A, certo? O gelo no recipiente B recebeu o dobro da quantidade de calor. Agora, eu vou pensar na lei de Fourier. Vem aqui, preste atenção. O fluxo, que é a quantidade de calor pelo intervalo de tempo em regime estacionário, é K, a área, a diferença de temperatura sobre a espessura, certo? Eu quero relacionar essa parte aqui da igualdade. Aí vamos juntos, olha só, preste atenção. O intervalo de tempo é igual, porque foi o mesmo intervalo de tempo. A espessura ele garantiu que era igual e a diferença de temperatura é igual. Então, peraí, calma, respira que vai dar certo. A quantidade de calor, certo? As variáveis, a quantidade de calor, a condutibilidade térmica e a área total. Essas são as variáveis, tá? Então, veja, isola isso. K vezes A, passa dividindo a quantidade de calor, fica igual, vai, isola, K vezes A sobre Q, certo? Fica E sobre a diferença de temperatura, o intervalo de tempo. Eu só isolei as variáveis que estão aqui de azul, tá? Essas são as variáveis. K vezes A sobre a quantidade de calor fica E sobre ΔT vezes a diferença de temperatura. Tudo isso aqui não muda. É igual nos dois recipientes. Então, o produto K vezes A sobre Q é igual. Essa fração é igual. Então, Ka, a área A, sobre a quantidade de calor A, é igual a Kb, a área B, sobre a quantidade de calor B. Ka, área A, 6A, quantidade de calor A. Kb, a área B, 8 vezes a área A, sobre a quantidade de calor B, o dobro da quantidade de calor A. É nesse momento que eu estou usando as áreas e a história da quantidade de calor, certo? A área A cai fora, a quantidade de calor A cai fora, e você fica com, escuta, 6K, aqui é A, tá? Corrija aqui. 6KA igual 8 por 2, 4. 4KB, certo? Ainda posso dividir por 2 dá 3, por 2 dá 2. Então eu fiquei com 3KA igual a 2KB. Agora ele quer, atenção, vai acabar. Ele quer KA por KB. Então passa aqui 3 dividindo, fica 2 sobre 3. K por KB, 2 por 3, aproximadamente 0,67. Então tenho que procurar 0,67. Vamos lá, marcar? 0,67,
0,67, subindo devagarzinho. Gabarito, letra B de bola. Gabarito, letra B de bola. Pessoal, olha só, deixa eu insistir com você. Você pode fazer mais contas aí, inclusive você pode fazer a mesma conta 2 vezes. Faça isso não. Olha, acredite que você, pensando simples, percebendo, essa história de ter duas situações em física acontece em todas as partes da física, em todos os temas, cara. Mecânica, termologia, ótica, ondas, eletricidade, qualquer parte da eletricidade. Então, cabe a você adquirir essa cultura, esse costume de perceber nas duas situações quais são as constantes e qual a relação entre as variáveis, para você não fazer contas desnecessárias. Porque quando você faz muita conta, aumenta a probabilidade de erro e demora mais também a resolver a questão. Então, você adquirindo essa cultura de pensar mais, raciocinar, entender, comparar com, veja, com cuidado as duas situações, vai te dar muito mais intimidade no conteúdo em cada um desses temas, certo? Então foi isso que eu fiz. Eu comparei os recipientes A e B e vi que era a mesma diferença de temperatura, o mesmo intervalo de tempo, a mesma espessura. A diferença, as quantidades de calor que cada recipiente recebeu, o gelo que está no interior de cada recipiente recebeu, né? A quantidade de calor que o bloco de gelo de cada recipiente recebeu. O que mais? A condutividade ou condutibilidade térmica de cada material e a área total das faces. Na hora de relacionar a área total das faces, ao invés de ficar fazendo conta 40 vezes 40, 6 vezes, e depois 40 vezes 40 2 vezes, e 40 vezes 60, 4 vezes, seria assim a conta total, eu percebi que tem contas que são comuns, e fui só na diferença. E veja que eu percebi que uma dimensão era 60, outra 40, e que 60 é uma vez e meia 40. E aí eu inseri isso na relação entre as áreas e cheguei numa relação entre as áreas. Veja, a área total do recipiente B e a área total do recipiente A. A outra relação foi nas quantidades de calor. Como a massa de gelo que sofreu fusão no recipiente B é o dobro, o intervalo de tempo é o mesmo, mas a massa que sofreu fusão é o dobro. Então, o bloco de gelo recebeu, no recipiente B, recebeu o dobro da quantidade de calor que em A. Então, a quantidade de calor B ficou o dobro da quantidade de calor A. Depois eu joguei na lei de Fourier, percebi quais eram as constantes, descobri a relação entre as variáveis e mandei ver na conta. Está aí resolvido. Foi uma boa questão, certo? Muito bem, vamos para a questão seguinte. 17. É muito comum o amplo uso de aparelhos de ar-condicionado durante o verão intenso do Recife. Nessa cidade, uma residência possui uma parede de área 40 metros quadrados e espessura 20 centímetros, separando o ambiente interior do exterior. Se a temperatura externa é de 33 graus Celsius e deseja-se manter a interna igual a 23 graus Celsius, qual será o gasto por hora de aparelho ligado, considerando-se apenas essa parede separadora? A condutividade térmica da parede é igual a 1,25 vezes 10 a menos 3 kW por metro Kelvin. E o custo da energia elétrica em kWh é de 60 centavos. Tá bom, vou organizar a tua vida. Primeiro, sobre a parede, a área é de 40 metros quadrados, a espessura é de 20 centímetros. Sobre os ambientes, a diferença de temperatura, 33 menos 23, 10 graus Celsius. Sobre a condutividade térmica ou condutibilidade térmica, ele usa condutividade térmica do material da parede, é de 1,25 vezes 10 a menos 3 kW por metro Kelvin. Esse K aqui é minúsculo, que é de quilo, que significa 10 a terceira, você se lembra disso? Tá? E esse aqui é maiúsculo, que é de Kelvin, certo? Agora, cada quilowatt-hora, eu vou deixar isso aqui para o final, cada quilowatt-hora custa 60 centavos, certo? Aí vamos ter paciência agora. Olha para mim aqui. Deixa eu te explicar o fenômeno, ficar até maior aqui. Para você manter a temperatura interna nesses 23 graus Celsius, o que tem que acontecer? O calor
que está se propagando, sendo conduzido através da parede, certo? O que acontece? A temperatura externa é maior do que a interna, então o calor está entrando, ele está sendo conduzido através da parede. A máquina de ar-condicionado tem que retirar essa mesma quantidade de calor. Então veja que isso vai envolver o consumo, certo? Você vai relacionar esse consumo e pelo consumo de energia elétrica, você vai relacionar o custo. Então é isso, tudo que é conduzido pela parede, a máquina de ar-condicionado retira e aí você mantém a temperatura interna nesses 23 graus Celsius, certo? Então o que é conduzido pela parede vai ser exatamente o que é consumido, você vai pensar assim, que é o que é consumido pela máquina de ar-condicionado, é isso, certo? É uma comparação que você vai ter que fazer, tá? Muito bem, vamos descobrir então o que é conduzido, a quantidade de calor que é conduzida através da parede. Vamos fazer isso juntos. Vem aqui. Vamos lá, gente, a lei de Fourier. O calor em regime estacionário, como é que é isso? O fluxo, né, que é a quantidade de calor pelo intervalo de tempo, é K, a condutividade térmica, a área, a diferença de temperatura e a espessura, certo? Veja que ele me deu o tempo aqui de 1 hora. Deixa eu destacar aqui para você, por hora. Então, o intervalo de tempo é de 1 hora, tenha paciência, tá? Ó, primeiro, encontra o fluxo. Depois vamos encontrar a quantidade de calor. Você já pode fazer direto, tá? Você já pode encontrar a quantidade de calor substituindo 1 hora aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos encontrar o fluxo primeiro, tá? Eu vou usar essa parte aqui da igualdade primeiro, ó. Só essa parte aqui. Depois eu venho para cá, certo? O fluxo, ele vai ser K, a área, a diferença de temperatura sobre a espessura. Agora vamos tomar conta, cuidado com as unidades, certo? Veja, a área está em casa porque está em metro quadrado, está no sistema internacional. A diferença de temperatura, embora aqui esteja em Kelvin, olha aqui, uma tentativa de te enganar, mas você sabe que as escalas Celsius e Kelvin são centígradas, então a diferença de temperatura de 10 graus Celsius também é uma diferença de temperatura de 10 kelvins, então você também está tranquilo aqui, certo? Agora, a espessura é que está em centímetro, então a gente tem que se cuidar, deixa eu colocar isso aqui um pouquinho para cima, e essa espessura, aí você vai usar 2 vezes 10 a menos 1 metro, certo? Então vai, a condutividade é 1,25 vezes 10 a menos 3 quilo watt por metro Kelvin. Então esse quilo vai participar do número, tá? Veja só, o fluxo K 1,25, atenção, vezes 10 a menos 3, vezes 10 a terceira, que eu vou manter o quilo aqui. Por quê? Porque eu sei que no final eu vou precisar do quilo, certo? Veja, eu vou precisar do quilowatt-hora, então eu deixo a letra K, se você quiser escrever 10 a terceira, eu acho que eu posso deixar a letra K de quilo, certo? Então ficou a condutividade 1,25 vezes 10 a menos 3, o watt, estou usando, por metro Kelvin. Se eu usar, preste atenção, a área em metro quadrado, escuta, a área em metro quadrado, a diferença de temperatura em Kelvin que já está, e a espessura em metro, eu vou encontrar o fluxo em, escuta como é que é o fluxo, em watt. Eu vou mostrar para você só fazendo a conta com as unidades, certo? Calma aí, primeiro eu vou colocar os valores. A área, peraí, deixa eu manter o padrão, calma que eu te explico. 40, a diferença de temperatura, 10, e a espessura que foi o que eu mudei. Você se lembra? Que eu usei a espessura em 2 vezes 10 a menos 1, passei para metro. 2 vezes 10 a menos 1, certo? Calma que depois eu faço a conta com as unidades para você ficar mais confiante. Espera aí, ó, olha essa conta que eu vou fazer aqui, vê se você entende. 10 vezes 10, 10 a segunda,
certo? Vezes 10 a menos 3 é 10 a menos 1. Com 10 a menos 1 cai fora, certo? Agora, 4 por 2, 2. Vezes 1,25, 2,5 vezes K. Então ficou 2,5 vezes K. Agora, as unidades. Eu vou te convencer que vai dar o watt, certo? O fluxo ficou de 2,5 kW. Deixa eu te convencer disso. Olha a conta que você fez, certo? Só com as unidades, para você descobrir a unidade de fluxo. Você usou, escuta, você usou a condutividade em watt metro Kelvin. Usou a área em metro quadrado. Usou a espessura em metro e usou a diferença de temperatura em Kelvin. Só vou usar o que está de vermelho, tá? Vem aqui, só as unidades. Vem, joga na equação. K, você usou o watt, tá aqui, ó, por metro Kelvin. Por metro Kelvin, tá? K, a área, metro quadrado. A diferença de temperatura, Kelvin, e a espessura, metro. Olha no que deu. Metro vezes metro, metro com metro quadrado já era. Kelvin com Kelvin já era. Resultou em que? O watt, está aqui. E o K, que era esse número aqui, ó. Então ficou 2 vezes 1,25 K watts. 2,5 kW. É o fluxo, certo? Ó, mais provado impossível aqui, né? Para você ficar super seguro que as unidades estavam convenientes, certo? Só que o fluxo é a quantidade de calor pelo intervalo de tempo. Então, a quantidade de calor é o fluxo vezes o intervalo de tempo. Qual foi a quantidade de calor? A quantidade de calor foi o fluxo de 2,5 kW e o tempo de 1 hora. Então, você está multiplicando quilowatt-hora. Você vai achar uma quantidade de calor de 2,5 kWh, certo? A quantidade de calor retirada foi de 2,5 kWh. Agora, veja, deixa eu te falar uma coisa. Tem aí você tem que respirar um pouquinho, tá? Tem aí o seguinte... Preste atenção. Isso aí é uma máquina frigorífica, pessoal. Um ar-condicionado é uma máquina frigorífica. Uma máquina frigorífica, e aí eu tenho que te explicar isso. É claro que isso é um tema ainda futuro. A gente estuda isso na termodinâmica. Mas a máquina frigorífica, como é que é? Você, preste atenção, você realiza um trabalho sobre um gás, e aí você gasta energia com isso, que vem da energia elétrica. Dessa forma, o que vai acontecer? Você força o calor se propagar de uma menor temperatura, que é o ambiente externo, desculpe, que é o ambiente interno, o interior da sala, para uma maior temperatura, que é fora. Isso é a máquina frigorífica. Um trabalho é realizado sobre o gás, e é aí que se consome energia elétrica e força o calor ser retirado. Escuta, o calor vai ser retirado do ambiente de menor temperatura para o ambiente de maior temperatura, certo? E aí, pessoal, eu tenho uma visão simplificada nessa questão. É só uma crítica construtiva, que é o seguinte: eu estou admitindo que o calor que eu retirei do ambiente para manter lá a temperatura, veja, o calor que entra através da condução, que é esse aí, vai ser o calor que a máquina de ar-condicionado vai retirar para fazer com que a temperatura permaneça naqueles 23 graus Celsius. Aí eu estou admitindo, uma visão simplificada, que isso é a energia consumida pela máquina de ar-condicionado. É a única maneira de você resolver a questão. Mas é uma visão simplificada, fica aí esse comentário, certo? Muito bem. E aí? Cada quilowatt-hora, vem aqui, cada quilowatt-hora, eu destaquei de vermelho aqui, eu vou reforçar para você, ó. Em cada quilowatt-hora, o custo de cada quilowatt-hora é de 60 centavos. Então, vem aqui, o custo total, vou chamar assim, custo, vai ser, eu consumi
2,5 kWh. 2,5, mas cada kWh custa 60 centavos do real. Então eu vou ficar com o custo a cada hora de 2,5 vezes 0,6. Eu vou ficar com 1,5. Então, em real, R$1,50. R$1,50. Vamos marcar lá o gabarito. R$1,50, gabarito, letra D de dado. Vamos conferir aqui. Gabarito, letra D, marcado. Aqui está, certo? Muito bem, deixa eu dar geral de novo aqui, que vale a pena. O calor está se propagando do ambiente externo para o ambiente interno através da parede. É uma propagação espontânea, através da parede espontânea. E eu descobri essa quantidade pela lei de Fourier. Eu usei a diferença de temperatura, a condutividade ou condutibilidade da parede, a área, ok? E descobri pela lei de Fourier K, a área, a diferença de temperatura, a espessura, que eu tive cuidado de passar para o sistema internacional em metro, e achei a quantidade de calor num determinado tempo. Achei o fluxo pela lei de Fourier, achei em quilowatts, certo? Agora, ele quer em cada hora. E aí, quando eu multipliquei pelo tempo em hora, eu achei a quantidade de calor. Primeiro eu achei o fluxo. Depois, quando eu multipliquei pelo tempo em hora, eu achei a quantidade de calor em quilowatt-hora. Então, o que acontece? Entra, através da parede, 2,5 kWh a cada hora, certo? Mas aí, para manter a temperatura interna de uns 23 graus Celsius, a máquina de ar-condicionado tem que retirar isso. Aí é não espontâneo, porque é da menor para maior temperatura. Tem que retirar a mesma quantidade. Aí a visão simplificada da questão é que o consumo está vinculado a essa quantidade de calor que é retirado, certo? A quantidade de calor que é retirado vamos chamar de fonte fria, que é assim a expressão quando se estuda a máquina frigorífica, que é o ambiente externo. Eu vou retirar do interior da sala essa mesma quantidade. A quantidade de calor que entra através da parede, eu retiro através da máquina de ar-condicionado. E eu estou associando essa quantidade de calor retirada ao consumo. É isso que eu estou chamando de uma visão simplificada, tá bom? Muito bem, tá aí o gabarito. Vamos para a próxima questão. 18. Em 2009, foi construído na Bolívia um motel com a seguinte peculiaridade: todas as paredes são formadas por blocos de sal cristalino. Uma das características físicas desse material é sua condutividade térmica relativamente baixa, igual a 6 watts por metro grau Celsius. A figura a seguir mostra como a temperatura varia através da parede do prédio. Qual é o valor em watt por metro quadrado do módulo do fluxo de calor por unidade de área que atravessa a parede? Espera aí, calma. Deixa eu organizar a nossa vida. Condutividade ou condutibilidade térmica, tá aí, eu vou anotar aqui, vamos juntos. O K, 6 watts por metro grau Celsius, certo? O que é que ele quer? Ele quer o fluxo por unidade de área em watt por metro quadrado, certo? Muito bem. O que é que eu vejo nesse gráfico? Preste atenção. Eu consigo ver a diferença de temperatura entre o interior do prédio e o exterior. Então, a diferença de temperatura, 60 menos 20. Essa diferença de temperatura está em graus Celsius, 40. Mas eu sei, escute, tá? Que aqui também está em graus Celsius, ó, a condutividade. Então não vai ter problema. E mesmo que a condutividade estivesse em Kelvin, você tem que se lembrar que a diferença de temperatura em Celsius e Kelvin é igual, certo? O que mais eu vejo? Eu vejo aqui a espessura da parede. E aí tem que tomar cuidado, porque essa espessura é de 25 menos 15, é de 10 centímetros. Então eu vou usar 10 a menos 1 metro, porque aí fica compatível com a condutividade da parede, certo? Muito bem, então vamos lá. Lei de Fourier, pessoal. Vamos juntos. Vê lá. O fluxo, que é a quantidade de calor pelo intervalo de tempo,
é K, a área, a diferença de temperatura sobre a espessura. Da lei, o que eu quero? O fluxo relacionado com K, condutividade, a área, a diferença, temperatura e espessura, certo? Eu vou relacionar esses dois. Então, como é que fica? Fica o fluxo, K, a área, a diferença de temperatura sobre a espessura. O que é que eu quero? Eu quero o fluxo, destacar para você, sobre a o fluxo sobre a área. Então vou isolar o que eu quero. O fluxo, a área passa dividindo. O fluxo, peraí, Wendel. O fluxo sobre a área. Aí fica K, a diferença de temperatura sobre a espessura. O fluxo sobre a área, K, 6 watt por metro grau Celsius. 6. Depois, se você quiser, eu faço a conta só com as unidades, como eu fiz na outra questão. 6. Para te mostrar que dá certo. A diferença de temperatura, 40. 40. A espessura, 10 a menos 1, 0,1 se preferir. Então, o fluxo sobre a área vai dar 240 por 10 a menos 1, 2.400. Vou te convencer que é o watt por metro quadrado. Quer ver? Vamos lá. Só as unidades, certo? As unidades de quem? Do fluxo sobre a área. Deixa eu te convencer. 6 o quê? Vem aqui. 6 watt por metro grau Celsius. Tudo bem. 6. Aí só a unidade agora. Watt por metro grau Celsius, certo? Vezes 40. 40 o quê? Vem aqui. Grau Celsius, só grau Celsius, só com as unidades, vezes 40 graus Celsius, sobre 10 a menos 1 metro, grau Celsius, opa, peraí, grau Celsius com grau Celsius cai fora, watt, metro vezes metro, metro quadrado, certo? Então, 2.400 watt por metro quadrado, que é a unidade que ele quer, vou buscar no gabarito, 2.400. Vamos marcar lá? 2.400. Gabarito. Opa, rapaz, sabe o que aconteceu aqui? Peraí, calma que tá certinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, sem fazer bagunça na resolução. Peraí, calma que vai dar tudo certo. Opa, aqui, eu coloquei o gráfico por cima, mas agora tá certo. Na sua ficha tá certo, tá? Então, gabarito 2.400, portanto, letra D de dado, vamos só conferir de novo, letra D de dado, 2.400, tá aí, pessoal, resolvida mais uma questão bacana sobre a lei de Fourier. Vamos para a seguinte. Dois cilindros feitos de materiais A e B têm os mesmos comprimentos. Os respectivos diâmetros estão relacionados por dA igual a 2 vezes dB. Quando se mantém a mesma diferença de temperatura entre suas extremidades, eles conduzem calor à mesma taxa. A condutividade térmica dos materiais, as condutividades térmicas dos materiais estão relacionadas por... Peraí, vamos ver aqui. Os cilindros são feitos de materiais A e B, mas têm os mesmos comprimentos. Cuidado que os diâmetros são diferentes, mas têm a mesma diferença de temperatura e conduzem calor à mesma taxa. Então, peraí, lei de Fourier, a taxa, né, que é essa, que é o fluxo, é K, porque o fluxo, o que é a taxa? Porque o fluxo é a quantidade de calor pelo intervalo de tempo, certo? A taxa é essa, é K, a área, a diferença de temperatura sobre a espessura. O que é igual tanto para A como para B? Eu estou comparando os dois para você não fazer a mesma conta duas vezes, isso é uma cultura que eu quero que você absorva, tá? O que é igual? Vamos ver. Os comprimentos, a diferença de temperatura e a taxa. Tudo isso é constante. Isola aí. Vai, fica K vezes A igual a taxa, que é o fluxo, vezes a espessura, sobre a diferença de temperatura. Quando eu comparo A e B, peraí, não gostei não, vamos usar azul, certo? Então, fluxo, espessura,
diferença de temperatura. Agora, quando eu comparo aqui, ó, A e B, os cilindros, eu tenho mesma taxa, mesma espessura, mesma diferença de temperatura, tudo isso aqui é constante. Então as variáveis estão aqui, a condutividade e a área da seção reta transversal. Só que o produto é igual, então K, veja, é A e B, então fica KA, área A, igual a KB, área B. Qual que é a diferença? Cilindro, comprimento igual, mas o diâmetro é que é o dobro. Espera aí. A área, preste atenção, deixa isso aqui esperando, tá? Não tenha pressa, não. Deixa isso aqui esperando. Eu quero ver a relação entre as áreas. É a área de um círculo, tá? E a área do círculo, a seção transversal é... Veja, essa área é a área de um círculo. É π vezes r ao quadrado. A área, então, é π. R é o diâmetro sobre 2. Então, a área fica π diâmetro ao quadrado sobre 4. Π sobre 4 é o número. As variáveis, quando eu comparo os cilindros, são a área e o diâmetro. Estão em que relação? A área é proporcional ao diâmetro ao quadrado. Só que o diâmetro, vai lá em cima de novo. O diâmetro de A, peraí, destacar. O diâmetro de A é o dobro do diâmetro de B. Se o diâmetro de A é o dobro do diâmetro de B, como a área é proporcional ao diâmetro ao quadrado, a área de A é 4 vezes a área de B. Pronto, agora você descobriu a relação entre as áreas. Aí pode voltar aqui, ó. KA, área A, que é 4 vezes, espera aí, KA, área A, que é 4 vezes a área B, colocar o parênteses para você perceber que eu substituí, igual a KB, área B. Área B já era. E como você quer? O que é que você quer? Você quer a relação. Então, KA é 4 passa dividindo KB sobre 4. Aí está. K é KB sobre 4. Me parece que é a letra A, né? KA é KB sobre 4. Gabarito. Letra A, vou fazer de novo. Olha só, vem aqui. São cilindros feitos de dois materiais A e B, mas os comprimentos são iguais. Os diâmetros têm essa relação diâmetro ao dobro de B e se mantém a mesma diferença de temperatura e conduzem calor à mesma taxa. Lei de Fourier, taxa que é o fluxo, que é o calor pelo intervalo de tempo, então a taxa é o fluxo. K, a diferença de temperatura e espessura. A taxa é igual, diferença de temperatura igual, comprimento ou espessura igual, certo? Eu isolei, tudo isso é constante. As variáveis K e a área. Então, o produto K vezes a área é igual. Eu fiz para A e para B. Agora, eu fui entender essa área, a área de um círculo, e a área do círculo é πr ao quadrado. O raio é a metade do diâmetro, a área é proporcional ao diâmetro ao quadrado. Como o diâmetro de A é o dobro do diâmetro de B, a área de A é 4 vezes a área de B. Eu joguei aqui K. Veja, A vezes a área de A, que é 4 vezes a área de B, a área de B caiu fora e descobri que KA é KB sobre 4. Está aí resolvido. Viu que eu não fiz a mesma conta várias vezes? Viu que você vai insistir nisso? Porque às vezes você acha que entende melhor quando você faz mais contas. Mas isso é um engano. Você tá entendendo é a conta e não o que está acontecendo. Pode confiar. Pode confiar. Vai dar certo. Vamos lá, vamos para a última questão. A figura 1 mostra uma barra metálica de seção transversal quadrada. Suponha que 10 calorias fluem em regime estacionário através da barra de um extremo para outro em 2 minutos. Isso é a figura 1. Em seguida, a barra é cortada ao meio, no sentido transversal, e os dois pedaços são soldados como representa a figura 2. O tempo necessário para que 10 calorias fluam entre os extremos da barra assim formada é, de novo, gente, 2 situações. Eu não te falo que isso é o tempo inteiro? Então, por favor, não faça a mesma conta 2 vezes. Vamos pensar na diferença entre elas e nas semelhanças. Vamos ver juntos. Ó, você cortou, mas o material é o mesmo. Agora,
quando você, na situação 1, tem um comprimento L, aqui ficou a metade, L sobre 2. Se essa área aqui é A, veja que tem A aqui e A aqui. Então, essa área aqui é 2A, certo? Agora, vamos lá, preste atenção. Escute, o fluxo, que é a quantidade de calor pelo intervalo de tempo, é K, a área, a diferença de temperatura sobre o comprimento ou espessura, certo? Aí você vai me dizer o que é igual, tá? Veja só, 10 calorias. O que é isso? É a mesma quantidade de calor nos dois casos, certo? O que mais? A mesma diferença de temperatura, 0 e 0, 100 e 100. A mesma diferença de temperatura. Eu cortei a barra, mas o material se repete, a mesma condutividade térmica. Então aqui, se eu isolar, veja só como é que fica. Veja só, eu vou ficar com, escute, ΔT vezes A, certo? ΔT vezes A, aqui ó, estou isolando isso aqui, ΔT vezes A sobre L, ou S se preferir, fica igual a Q, e esses caras passam dividindo K vezes a diferença de temperatura. Tudo isso aqui é igual nas duas situações, porque 10 calorias, o mesmo material, a mesma diferença de temperatura. Então as variáveis estão aqui, certo? Então, ΔT da primeira situação, a área da primeira situação, a espessura da primeira situação, ou comprimento da primeira situação, ΔT da segunda, a área da segunda, o comprimento da segunda. Tá bom, então peraí. ΔT da primeira, quantos minutos? Vamos procurar aqui. 2 minutos. Então, ΔT da primeira, 2 minutos. A área, A. E o comprimento, a espessura, L. Na segunda situação, ΔT, não sei. A área, 2A. E o comprimento, L sobre 2. Deixa eu caprichar aqui. L sobre 2. Aí veja, a área cai fora e o comprimento também, certo? Esse 2 aqui também cai fora. Olha só como ficou. Aqui 1 e aqui ΔT2 dividido por 1 meio, tá? Tá aqui, ó, 1 meio. Aí você fica 1, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. E agora isola ΔT2. O 2 passa dividindo, fica 1 por 2. Veja que como você usou ΔT1 como tempo em minuto, ΔT2 também fica em minuto. Então, ΔT2, 1 por 2, 0,5 minuto. 0,5 minuto. 0,5 minuto. Vamos marcar o gabarito? 0,5 minuto, gabarito, letra E. Mas, pessoal, ó, você ainda pode fazer mais simples ainda. Quer ver? Olha só. Vamos aqui para a lousa. Olha só, vem aqui. Veja, a quantidade de calor pelo intervalo de tempo é K, a área, a diferença de temperatura sobre a espessura. Certo? Preste atenção. Aí veja, o que é que eu sei que é igual? Material, o que mais? A diferença de temperatura, a quantidade de calor, certo? Aí veja, vem aqui, vem aqui. O fluxo primeiro, o fluxo é diretamente proporcional à área. Então, pela área, como a área é o dobro, o fluxo 2 seria o dobro do fluxo 1, só pela área, certo? Fluxo 2 seria o dobro do fluxo 1. Agora, escuta, o fluxo é inversamente proporcional ao comprimento ou espessura, só que a espessura é a metade. Então, como é inversamente proporcional, o fluxo seria o dobro, certo? Então, as variáveis para o fluxo estão aqui. As variáveis são, o material é o mesmo, a diferença da temperatura é a mesma, as variáveis são a área e o comprimento. Pela área, o fluxo 2 seria o dobro, pelo comprimento, o fluxo 2 seria o dobro. 2 vezes 2,
o fluxo 2 é 4 vezes o fluxo 1. Calma. Agora, o fluxo é a quantidade de calor pelo intervalo de tempo, e a quantidade de calor é igual. Logo, o fluxo e o intervalo de tempo são inversamente proporcionais. Como o fluxo 2 é 4 vezes o fluxo 1, o intervalo de tempo 2, não é inversamente proporcional, é a quarta parte do intervalo de tempo 1. O intervalo de tempo 2, o intervalo de tempo 1, 2 minutos, 2 por 4, 0,5 minuto. Claro, a mesma resposta, o mesmo gabarito, letra E, certo? Pode fazer assim, que é a mesma ideia praticamente. Aqui você só pensa mais, escreve menos, mas está aí resolvido. E pessoal, com isso nós finalizamos as 20 questões em 4 blocos da ficha 2 de propagação do calor. Combinado? Tudo certo então? Se não conseguiu fazer alguma e precisou assistir a aula da respectiva questão, você pega uma folhinha em branco e vai tentar fazer de novo para ver se consegue. É assim que você vai estudar, tá certo? Vou ficando por aqui. Deixo um forte abraço, desejo um excelente estudo. Até a nossa próxima aula.